A ideia principal do trabalho de orgoniterapia está embasado numa peça, né, num material chamado orgonite. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar do orgonite, mas a maioria das pessoas que já ouviram falar em orgonite, ouvem falar de orgonite como peça para tratar ambientes, para fazer processo de revitalização de locais ou mesmo de pessoas. O trabalho da orgoniterapia é feito com orgonites que são peças flexíveis, que são essas que eu vou passar aqui para vocês agora verem como que elas funcionam. Ó. Eu estou passando peças diferentes, formatos diferentes, para vocês irem sentindo como é. Todas têm o mesmo padrão, mas têm capacidades de cura diferente em função da quantidade de material que é composto, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que é a orgoniterapia, o que é o orgonite flexível, como é que isso funciona, eu vou passar para vocês um pouquinho da história disso, né? O que é o orgonite, como é que ele foi composto, como é que foi desenvolvido. O orgonite é um material que foi descoberto inicialmente por uma pessoa chamada Carl Weiss. Ele fez alguns testes com um ensinamento já feito, uma pesquisa toda desenvolvida pelo nosso amigo William Reich. Fez exatamente um teste para descobrir o que era uma energia específica que era gerada a partir do orgasmo. William Reich já estudou muito a história e a função do orgasmo de uma maneira geral. E ele percebia, dentro dos estudos que fazia, que quando existia a explosão do orgasmo, era um nível de geração de energia que poderia movimentar milhões de coisas. Tanto que a gente vê, né, quando se fala de todas essas estruturas, e até como brincadeira em filmes e tudo mais, que quando existe o processo do orgasmo, acendem luzes, os fogos aparecem, né, e tudo mais. Na verdade, o que é? É a capacidade de geração de energia vital que existe no momento do orgasmo. E Reich, encantado com essa história, queria estudar essa energia, queria entender, porque afinal de contas, além de ser uma energia que é gerada com uma força muito potente, além de tudo, em muitos momentos, é gerador da própria vida, né? Da própria fecundação e da própria vida. Então, ele estudou muito detalhadamente toda essa estrutura e percebeu que existia uma energia que acontecia no momento dessa explosão, que era uma energia de cor azul, segundo os estudos dele, um espectro, né, do tom azul, e que ele denominou de energia orgone, exatamente porque era uma energia oriunda do orgasmo. Essa energia orgone foi sendo estudada por outros pesquisadores na época, um deles, Carl Weiss, que criou, inclusive hoje, por incrível que pareça, a gente está começando a ouvir falar sobre as caixas orgônicas. Alguém já ouviu falar das caixas orgônicas? As caixas são justamente materiais montadas mesmo com materiais externos de isolamento e internamente com a mesma frequência de material desses que vocês estão vendo aí que está passando, para gerar energia, para ser um gerador de energia, simplesmente. Ou seja, tem pessoas que com a própria caixa orgânica montada já conseguem abastecer o funcionamento de energia de uma casa, por exemplo, né? Simplesmente fazendo a geração e a compressão dessa energia dentro da caixa. Carl Weiss, vendo esse funcionamento das caixas orgânicas, disse, bom, se é possível gerar energia suficiente a partir de uma caixa orgânica para iluminar uma casa, para fazer toda a geração elétrica de uma casa, é possível usar esse tipo de energia para curar as pessoas, para manter um estado de equilíbrio e de cura celular. E começou a estudar exatamente esta possibilidade. Ele foi percebendo o seguinte, a grande questão da falta da saúde no corpo humano está muito ligada ao aspecto de você ter ou uma energia positiva em excesso ou em ausência, ou uma energia negativa em excesso e ausência. Entendam aqui, quando eu falo energia positiva ou negativa, eu não estou falando de coisa boa e ruim, né? Estou falando de polos, de polaridade positiva e negativa. E aí ele dizia o seguinte, quando você tem
ou uma polaridade positiva ou negativa, a mais ou a menos no organismo, existe um desequilíbrio. Todo mundo concorda comigo? Se eu tenho, por mais que eu tenho energia demais, eu também estou num determinado nível de desequilíbrio. Então, a gente entende, e ele também, desde as pesquisas, que para que você tenha o equilíbrio perfeito do seu organismo e da sua saúde, é imprescindível que você esteja numa energia zero, uma energia neutra, que a gente chama, né? Um polo nem positivo nem negativo, e sim uma neutralização. A tua estrutura positiva esteja idêntica à sua estrutura negativa. O mais e o menos se isolam, e você chega numa energia de neutralidade. E aí ele foi descobrindo que o que ocorre exatamente no momento do orgasmo e no momento da geração de energia orgone é justamente este momento de equilíbrio de energia zero. Logo, ele começou a buscar mecanismos, tecnologias para criar uma situação onde ele pudesse ter esse estado de energia zero, esse estado de equilíbrio, para que ele pudesse criar o equilíbrio no organismo físico. Consequentemente, ele descobriu o seguinte: se misturar uma energia negativa na mesma proporção da energia de polo positivo, ele conseguia neutralizar. Dentro de vários estudos que ele fez, ele chegou à conclusão que dava para usar o metal como polo negativo e o cristal como polo positivo. E que quando ele misturava o metal com o cristal e colocava uma resina junto desse metal e cristal, que comprimia os dois, ou seja, gerava uma pressão entre o metal e o cristal, ele atingia esse aspecto de energia zero, ou seja, ele criava um gerador de energia vital. Ele criava uma peça que fica 100% do tempo gerando energia vital. Existem dois tipos de peça, como eu falei desde o início. A peça rígida, que muitas pessoas já conhecem, tem várias pessoas que já fazem, que tratam o ambiente. Então, por exemplo, você pega uma peça rígida, e normalmente as peças elas estão direcionadas para metragens específicas. Então, vamos imaginar, eu estou com esse salão aqui, vamos dizer que aqui eu tenha 40 metros quadrados aqui. Eu posso colocar uma peça que faça uma cobertura de 40 metros quadrados. O que essa peça vai fazer no ambiente? Ela não é uma transmutadora de energia, como a gente costuma ver, por exemplo, nos gráficos radiônicos ou em outras tecnologias de radiônica que trabalham a transmutação de energia do ambiente. Ela não transmuta, ela capta o que é negativo e transforma em positivo, ou seja, em neutro. Porque ela neutraliza essa energia e emana uma energia neutra. Quando ela emana uma energia neutra, ela neutraliza o ambiente todo, ou seja, ela gera energia vital no ambiente todo. Então, ela evita desgaste, cansaço, desequilíbrio, toda uma estrutura de situação de tranquilidade no ambiente. Você pode usar as peças, existem pessoas que preferem usar as peças pessoais. Eu por exemplo, estou usando uma aqui, ó, que é um pingente de um cordão, que é uma peça pessoal, ou seja, é um gerador de energia vital. Eu estou com ele está o tempo todo emanando essa energia neutra e gerando essa energia vital. As peças que passaram aí por vocês, que são as peças flexíveis, elas são feitas com uma resina diferenciada, um silicone, que é um silicone cirúrgico, né, antialérgico, inclusive. Ela é feita de forma flexível para que a gente possa trabalhar com elas como terapia. Então, ela já não vai ter mais a função igual a das peças rígidas, que é para ficar trabalhando a energia de ambiente ou das pessoas. Mas, ó, esse aqui é o modelo da placa, né? Mas ela tem a função de trabalhar no corpo. Então, como técnica, existem algumas formas de você trabalhar. E o mais legal de usar a orgoniterapia é que ela independe de qualquer outra técnica ou qualquer outra terapia que você está aplicando. Então, você trabalha com reiki, por exemplo, e você sabe que aquele paciente tem um problema de coluna, ou ele tem uma dor de ciático, ou ele tem tendinite, por exemplo, e você está fazendo uma aplicação de reiki nele. Você simplesmente pega a peça
e coloca no lugar aonde tem dor. Então, eu tenho dor no braço, tendinite. Eu simplesmente vou lá e coloco, o cara está lá na maca, ou né, na cadeira, onde tiver, eu coloco a peça no lugar da dor. Tem dor no ombro, botou lá a peça. É lombar, né? Coloca lá na região da lombar. Tem mais parte da coluna que é problema, coloca no outro formato, ó. E você simplesmente deixa a peça no local. A orgoniterapia é essa coisa mais difícil que vocês estão ouvindo eu falar aqui. É colocar a peça no local da dor. O que ela vai fazendo? Quando a gente sabe que quando você tem uma dor somatizada no físico, existe uma ausência de magnetismo naquele ponto. Por isso tem dor, né? Existe um desequilíbrio magnético no ponto da dor. E a peça de orgonite vai fazer exatamente a transformação dessa energia, que é uma ausência, em uma energia neutra. Com isso, ela dá condição de regeneração celular. Então, você tem processos onde a pessoa, por exemplo, tem uma dor crônica. Você vai fazer uma aplicação só, vai resolver? Não. Você tem que fazer várias aplicações. Mas dependendo, inclusive, do processo que a pessoa possui no local, ela tem a condição de, com aplicações constantes, regenerar o problema. Então, é muito comum, por exemplo, você ver degeneração no joelho, né, da parte de patela ou de outras situações que a gente tem. Então, você pode usar, as pessoas podem usar, ela é flexível justamente porque você consegue colocar no lugar, ó, e se preciso, fixar com uma faixa, fixar com qualquer coisa e ficar com ela. A técnica é uma técnica de total autocura. Por quê? Porque você não depende de ninguém nem de nada para fazer. Cólica menstrual, você coloca a placa simplesmente em cima, acordei com cólica, coloco a placa em cima da região do ventre, de 5 a 10 minutos, acabou a dor, não tem mais dor. Ele vai simplesmente trabalhando nessa transformação de energia, gerando a energia vital, gerando a energia neutra e, consequentemente, zerando o estado de dor. Só resolve na questão da dor? Não. Ele zera o estado de dor e se é um processo que precisa de recuperação, você fazendo ele com constância, você vai conseguindo uma regeneração do processo celular. Né? Uma regeneração da estrutura das células, porque ele começa a mexer a partir do núcleo das células, gerando o quê? Energia neutra, energia vital, a energia de quando as suas células foram criadas. Consequentemente, é como se você estivesse renovando. Nós sabemos que o corpo físico, de 3 em 3 meses, renova todas as células. Então, se você consegue fazer uma aplicação que tenha uma durabilidade, ou seja, fazer com constância essa aplicação, no prazo máximo de 3 meses, você tem uma regeneração celular completa. A partir de uma célula neutra, a partir de uma célula saudável. Né? Porque o que acontece muitas vezes na doença é que a gente tem uma célula que já está prejudicada, já não é mais uma célula saudável, e ela vai se reproduzindo de maneira não saudável. Consequentemente, você vai criando cada vez mais. Né? A doença cresce de acordo com a reprodução celular não saudável. A partir do momento que você trabalha na regeneração, você consegue ter um processo de células saudáveis, regeneração das células saudáveis. O que é legal a gente observar? Existem técnicas que você pode agregar na aplicação da orgoniterapia. Então, você trabalha lá com massagem, por exemplo. Eu sou massoterapeuta. Você quer usar a peça como... Né? Então, você está fazendo a massagem na pessoa. Qual que é o lugar, normalmente, que tem mais tensão? Essa região do pescoço, a região dos ombros. Então, você pode colocar a peça, enquanto a pessoa está deitada, ela vai agindo e você vai trabalhando no restante da massagem. Eu trabalho com acupuntura ou com aurículo, a mesma coisa. Faço reiki, enquanto você está aplicando o reiki, você coloca as peças. A gente tem uma técnica de aplicação de energia magnética
que algumas pessoas, inclusive do pessoal aqui da naturopatia, do espaço já que costuma frequentar, e outras pessoas que já realizaram outros cursos de toque magnético, pode ser o toque quântico, que é o da Bia de Oliveira, né? Existe o biotoque, imantoque, toque magnético, toque bioenergético, tem vários nomes distintos, mas na verdade a gente sabe que a gente está trabalhando com aplicação de energia, né? Essas aplicações, elas funcionam de uma maneira fantástica com a peça, porque ela potencializa a ação da peça. Então, a gente trabalha, inclusive no Clube de Autocura, com a técnica que a gente chama de toque orgônico, que nada mais é do que a orgoniterapia, ou seja, a aplicação da peça, com o uso do toque magnético. Né? Usando esse toque energético, e a gente agiliza isso através da respiração, porque quando você usa a respiração na aplicação magnética, você faz um processo de troca mais rápida de energia, de reposição de magnetismo, e acaba conseguindo um resultado mais rápido, mais eficaz, principalmente no processo de dor. Então, independe da pessoa acreditar ou não. Né? Não tem aquela coisa de, eu coloquei, acho que não vai dar certo, não deu certo porque eu não acreditei. Não. Independe de você acreditar ou não. Ele vai fazer a função. O que a gente costuma sempre ressaltar, né? Que é uma coisa que pode acontecer. Eu coloquei e a dor não passou. Às vezes, a sua dor ela não está necessariamente ligada a um processo físico. Se a dor é uma dor gerada por ausência de magnetismo ou por uma situação física, fisiológica do seu organismo, ela vai trabalhar na dor e vai passar. Se essa dor for uma dor porque você tem um processo espiritual, tem um determinado desequilíbrio, tem uma situação que não está, tem aí alguns serizinhos, algumas energias que estão sugando a tua energia. Então, às vezes, a dor de cabeça, por exemplo, ou a dor na nuca, às vezes é um processo de sugamento energético. E isso, ele não vai repor. Ele pode até passar num momento, rapidinho, mas dali minutos você tirou, você vai ter a dor de volta. Então, a gente sempre observa isso e indica, porque quando é uma dor que está constante e quando você aplica, ela não tem resultado efetivo, é melhor buscar uma alternativa de tratamento com o foco espiritual, energético, porque muitas vezes você pode estar num nível de desequilíbrio que não adianta ficar querendo regenerar a célula. Né? Você tem um outro ser ali do seu lado, captando e puxando a tua energia, que não vai adiantar simplesmente você ir lá e doar energia vital para a célula, que não vai funcionar. Né? Então, é sempre importante a gente observar o que é esta dor, né? Como essa dor se manifesta. É uma dor crônica, não é crônica? Porque tudo isso vai efetivamente fazer diferença. A pergunta dela foi, a mulher grávida, ela pode usar? Tem algum problema? Não, não tem. Ele não interfere. O legal da peça é essa. Quando você trabalha, por exemplo, com a magnetoterapia, é fantástica. Só que você, por exemplo, o cara que tem um marca-passo, você não pode usar. A orgoniterapia não tem problema, ela é livre para tudo. Porque você está falando de cristal e metal. Então, não tem contraindicação nenhuma.